Fala galera, beleza? Ricardo Longato, e nesse vídeo eu vou falar sobre como realizar pesquisa por vulnerabilidades em sistema. É um tópico um pouco diferente de Pentest, porque o Pentest ele segue uma metodologia para identificar e explorar vulnerabilidades em um ambiente, o mais fundo que você puder dentro daquele ataque, ok? Quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de um pesquisador que está focado, motivado a identificar uma nova vulnerabilidade, uma vulnerabilidade em um ambiente onde ainda não se conhece ou ainda não existem vulnerabilidades conhecidas para aquele determinado produto, software, sistema, enfim. E faz isso tudo de forma legal, né? A ideia é encontrar o problema, reportar para a empresa corrige o problema e aí depois publica a pesquisa, né? O que acontece normalmente nos eventos, inclusive é o tópico que eu mencionei no último vídeo que eu gravei sobre SSL VPN, falando da pesquisa do Orange e da MEI, enfim. Mas tem um outro ponto também, né? E esse ponto está mais ligado ao pentester, um pentester sênior, um pentester um pouco mais experiente, que é muitas vezes você encontra uma vulnerabilidade catalogada, né? Um CVE por um produto ou por um serviço que você está atacando ali, mas não existe exploit público, né? Você pesquisa na internet e não encontra nenhum exploit público. Nesses casos, você pode entrar com um trabalho de pesquisa para tentar identificar com as informações que você viu ali no CVE, por exemplo, ver se você consegue subir um laboratório de teste e conseguir identificar aquela vulnerabilidade e construir você mesmo o seu exploit, né? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar um pouco desse processo para vocês, baseado aí até nesse último vídeo que eu gravei sobre a pesquisa lá do Orange e da MEI sobre SSL VPN. Eles reportaram vários CVEs. Um desses CVEs foi esse daqui, que é o Magic Backdoor, né? Que é um backdoor mágico ali, esse CVE aqui. E no artigo dele, inclusive, se você olhar o artigo aí, você vai ver que ele tem aqui o CVE, né? Ele fala, mostra até a parte aqui do código, né? E tem aqui um código, né? Um código mágico aqui que eles ocultaram. Depois eles falam também que teve um outro pesquisador lá que criou um código que explorava, né? Um exploit que explorava aqui, e tem um videozinho aqui do exploit do cara mostrando que ele conseguia de fato trocar a senha de um usuário, né? Mesmo sem estar autenticado. E aí nas referências a gente vê que não tem, né, um exploit público, não tem nada diretamente aqui referenciado, né? Qual seria o processo então para a gente tentar entender essa vulnerabilidade, como eles encontraram essa vulnerabilidade, para que a gente possa criar o nosso próprio exploit. E aí vem o processo para realizar uma pesquisa em segurança. E aí para isso você precisa estudar o sistema, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é que sistema que aquela vulnerabilidade afeta, né? Se você tiver em um sistema novo, né, um sistema, vamos supor, eu quero descobrir uma nova vulnerabilidade nesse sistema de agora. Então você vai ter que subir um ambiente com esse sistema e começar a analisar esse sistema, ok? Se é algo de um sistema que você sabe que existe já uma vulnerabilidade, mas que ainda não tem um exploit disponível público ali, aí você vai subir a mesma versão daquele sistema. Que no caso aqui, eu subi a versão do FortiOS 6.0.4, que é a versão aqui, uma das versões que é afetada por essa vulnerabilidade, né? Tem aqui essa descrição aqui na CVE. Então foi a versão que eu subi aqui para montar meu ambiente de teste controlado. Então o que eu fiz foi instalar essa mesma versão virtualizada aqui. Dessa forma eu consigo ter acesso a esse sistema para me conseguir analisar ele localmente, ok? Bom, vamos mostrar isso de uma forma um pouco mais prática, né? Aqui inclusive está, né, o post do Orange, né, que eu falei para vocês, do pesquisador que reportou esse CVE, ok? E aqui tem as informações. Como a gente pode ver aqui, ele posta um print aqui, por exemplo, do que seria o código, né? Da comparação que está sendo feita, desse parâmetro e tal, né? Mas aí você para pensar como que ele teve acesso a isso, né? E até na palestra deles, eles falam, né, que a forma que eles começaram a fazer a análise dos sistemas é basicamente boota a VM lá do sistema, como se trata de um firewall, né? Você baixa a VM e consegue analisar o sistema ali. E aí tem várias formas ali de tentar acessar o sistema de arquivo diretamente. Foi o que eles fizeram. Eles conseguiram root dentro do sistema, dentro da estrutura interna
do ambiente ali, e aí eles conseguem navegar por todo o sistema de arquivos e ver todos os arquivos que tinham dentro da VM, ok? No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu subi só a VM aqui, então eu tô com essa VM aqui, ela tá no VMware, ok? E se eu logar aqui, ó, vou logar nela aqui, é isso que eu tenho um terminalzinho que aparentemente vocês podem falar, isso aqui é Linux, você tá aqui, ou Unix, enfim, você tá como root, né? Ok, mas qualquer comando que eu tento executar aqui, ó, não funciona. Porque isso aqui é um terminal limitado para esse firewall, né, para esse sistema. É como se fosse um sistema operacional do firewall, né, da Fortinet. Ok? Então, ele tem os próprios comandos dele, né? Então, você teria aqui show system interface, por exemplo. Aí sim é um comando válido que você consegue visualizar todas as interfaces de rede que você tem aqui. Você consegue configurar essas interfaces, enfim, para você gerenciar o seu firewall via linha de comando, ok? Então, é um terminal limitado. Eu não consigo dar um ls, eu não consigo ver uma estrutura de arquivos, nada aqui, não consigo ver os arquivos que tem, ok? Beleza. Outro ponto, aqui eu subi também um Kali, né? Onde eu também tenho aqui o sistema que eu já configurei esse sistema, ok? Então eu tenho aqui uma SSL VPN configurada aqui já. E beleza. E aqui eu também tenho essa interface aqui, que é a interface de gerenciamento desse ambiente, ok? Então quando eu logo aqui, eu tenho essa interface de gerenciamento aqui para me configurar via um ambiente aqui via web, ok? Beleza, só que tudo só foi para mostrar como que você monta esse ambiente, né? Então, beleza, primeiro passo é você ter o ambiente que você quer testar configurado, né, num laboratório onde você tenha controle. Por quê? Porque aqui eu tenho uma autenticação de administrador para visualizar ali o dashboard, aqui eu tenho um acesso para configurar o ambiente, apesar de eu estar limitado a visualizar arquivos ou sistema de arquivos que tem aqui dentro. E aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é você começar a estudar a estrutura desse sistema, como que funciona, então, quais comandos que você tem, e para fazer isso você precisa ir lá para a documentação do FortiOS, por exemplo, nesse caso, né? E aí você entra lá no site do fabricante, abre a documentação e começa a ler quais os comandos que tem, como que você gerencia o sistema via linha de comando, depois como que você configura, enfim. E aí, fazendo essa pesquisa, eu descobri que existe um comando chamado fnsysctl, que você consegue executar alguns comandos de uma forma bem limitada, alguns comandos, como por exemplo o ls, ó. Então, se eu fizer aqui um ls, eu consigo ver os sistemas de arquivo, ó. Então, ls /bin, por exemplo. Ó, consigo visualizar o sistema de arquivo. Como aqui ficou um pouco ruim de eu estar trabalhando diretamente dentro da máquina virtual aqui, eu configurei aqui um acesso SSH, e aí da minha máquina Kali aqui eu faço essa configuração, eu faço esse acesso SSH aqui a essa máquina. E beleza, ó, mesma coisa. Se eu der o comando aqui fnsysctl ls-l, por exemplo, agora eu tenho uma estrutura melhorada, né, para a gente visualizar toda a estrutura que tem do sistema de arquivos desse firewall, ok? Então isso aqui já começa a ficar bem interessante, porque aqui eu consigo agora navegar dentro desses diretórios aqui, mesmo sendo só um simples ls, mas eu consigo ver o conteúdo deles, eu consigo ver o que tem aqui dentro de Data, por exemplo, eu consigo ver o que tem aqui dentro de, vamos pegar aqui outro, MIG-admin, ó. MIG-admin, como é um nome diferente, a gente vê que ele tem até esse nome aqui, que direciona para o mesmo lugar, e ele tem aqui, ó, CSS, fontes, e aí você já pode pensar, então isso aqui é a interface gráfica ali que a gente tem, né, da aplicação, porque ó, tem JS, e aí o legal daqui é que você pode então, vendo aqui, ó, o que tem dentro de JS? Dentro de JS, ó, a quantidade de arquivos que a gente tem aqui, ó, D3, dialog, aí tem aqui help, não sei o que lá, login.js, enfim. Você vai ter toda a estrutura de arquivos. Aí você fala, pô, Ricardo, então dá um cat aí para você ler algum arquivo, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, login.js, que é esse aqui, ó, login.js.gz, por exemplo.
Beleza, ele leu, ele mostra que existe esse arquivo aqui. Se eu tentar dar um cat aqui, ó, ele não funciona. Daí se eu colocar aqui um bin cat, por quê? Ele é limitado, ele não deixa eu executar esse tipo de comando aqui, né? Então é um mecanismo, digamos assim, de proteção para evitar que você consiga visualizar esses arquivos diretamente aqui. Pô, mas então como que a gente poderia fazer? Beleza, poderia ver uma forma de acessar o sistema de arquivo diretamente, igual o pessoal que fez essa pesquisa descobriu o CVE fez, ou ainda assim daria para fazer isso via aplicação, ó. Porque, por exemplo, se eu quero visualizar o que tem aqui dentro do JS Login, eu poderia vir aqui, colocar aqui, por exemplo, JS login.js. E olha aqui, consigo visualizar o conteúdo do JS. Ah, beleza. Tem outros arquivos aqui, vamos ver outro, ó. Topo JSON JS. Poderia visualizar ele aqui também. E aí ele deu aqui uma mensagem que eu não tenho autorização para ver esse arquivo. Por isso que é importante você ter um ambiente controlado. Por quê? Como eu tenho um ambiente controlado e ele está falando de autorização, o que será que acontece se eu me autenticar então com o usuário que eu tenho aqui de configuração e tentar acessar esse arquivo? Ele está aqui em JS, né? JS barra. Aí, eu consigo visualizar o conteúdo desse arquivo. Então, dessa forma, a gente acabou de criar uma condição para que a gente possa analisar e ler todos esses arquivos que a gente está encontrando aqui, toda essa estrutura aqui. Então, eu venho aqui com o meu simples ls, vou dando aqui ls, tá, beleza. Aí eu vejo que ele tem aqui, sei lá, CSS, ou eu vejo que ele tem aqui algo, sei lá, mais interessante, ng aqui. E aí eu ponho aqui ng. Aí dentro de ng ele mostra toda a estrutura que ele tem aqui, ó. Ele tem esse arquivo aqui, ng_all.js. Então eu venho aqui, ng, e ó, ele abriu. E aqui eu poderia então fazer pesquisas, né? Ctrl F, por exemplo, pesquisar por get, por post, por, sei lá, por parâmetros, por API, ó. E aí se coloca API aqui, já vai começar a aparecer algumas coisas, enfim. Ó, API, de como ele funciona, o método que ele está usando. Então assim, parece algo tudo muito complicado, mas a hora que você começa a analisar o código, é aí que entra a parte de pesquisa, de você começar a ler, né? Aí que entra essa questão de quanto tempo você vai gastar para você ficar analisando tudo aqui, né? E é isso que um pesquisador faz. O pesquisador ele vai destrinchar aquele sistema e tentar entender aquele código, né? Por quê? Porque aqui a gente não tem acesso ao código diretamente, né? Então a gente tem que ficar analisando dessa forma aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, ele tem SSL VPN aqui, ó, SSL VPN. E aí a gente entra aqui dentro, tem mais alguns arquivos aqui, e aí ele tem de novo um diretório JS. Lá dentro de JS ele tem vários arquivos, ó, AES, debug, login. Então ele tem aqui, ó, login.js.gz. E aí a gente poderia vir aqui, SSL VPN, JS, login, JS. E ó, ele abre o arquivo login.js. E esse arquivo aqui é o arquivo que é responsável, por exemplo, por essa vulnerabilidade que eles reportaram, que tem aqui o magic, o backdoor mágico aqui, que é o parâmetro magic. Como a gente está falando de portal, SSL, VPN e tal, nesse arquivo de login aqui, a gente consegue visualizar que de fato ele tem aqui um parâmetro mágico, ó, que tem um código. Como funciona esse parâmetro mágico? Quando você vai normalmente num sistema que você pede para trocar sua senha, o que acontece, né? O que acontece por padrão? Você vai lá e fala, eu quero trocar minha senha. Então você digita a sua senha atual, digita a nova senha e ele vai fazer a validação se a sua senha atual está correta, né? Para evitar que se você deixou, sei lá, uma sessão aberta, alguém tenta trocar sua senha, enfim. E aí ele faz essa validação. O que acontece com essa vulnerabilidade? Por que eles chamaram isso de um backdoor, por exemplo? Porque essa vulnerabilidade aqui, ela tem esse parâmetro mágico aqui. Por que ele é mágico? Porque essa senha aqui, ó, Fortinet, tal, que é a senha que estava até oculta ali no post, ela é um parâmetro que basicamente funciona como se fosse a validação do usuário. Então você só coloca a nova credencial, o nome do usuário que você quer alterar a senha, e se você passar esse parâmetro aqui, você consegue trocar a senha, né?
E aí você pode falar, pô, mas fica muito confuso visualizar esse código dessa forma aqui. Beleza, você pode jogar num editor de texto para ele colorir, para ficar mais fácil a visualização. Aqui eu abri um site aqui, mas eu nem salvo nada, né? Só coloco aqui para ver, depois tiro, né? Depois excluo. Mas aqui a gente consegue visualizar tudo que o código está fazendo, né? E se você olhar aqui, você vai ver que o código, deixa eu pegar aqui, Ajax 1, tal, ele até envia outros parâmetros aqui, mas que depois eu percebi que esses parâmetros nem são necessários. O essencial aqui para ele é o nome de usuário, esse Ajax aqui, precisa também do magic, né? Do parâmetro magic, que seria o parâmetro ali que é o essencial, que é esse aqui, ó, com a senha. Não precisa desse hack ID aqui, você pode ocultar ele e deixar sem também. E depois precisa da credencial que você quer setar aqui. E aí quando você faz isso, ele vai enviar isso, vai fazer um post aqui para Remote Login Check, né? Então, analisando o código aqui, você consegue encontrar onde estava essa vulnerabilidade aí no sistema, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês foi só para vocês terem uma ideia de como funciona esse processo. Mesmo às vezes você estando limitado, você pode ter opções para que você consiga analisar aquele ambiente, ok? Então isso aqui só foi para demonstrar isso para vocês. Mas uma vez que você entende essa estrutura aqui, por exemplo, dentro de SSL aqui e tal, você poderia vir aqui para a página que é do Remote Login, analisar código fonte dessa página. Você vai ver que no próprio código fonte aqui, ele entra aqui, por exemplo, no login.js, ó. Então aqui mesmo você já conseguiria ter acesso a isso. Então assim, tudo isso parece um monte de código doido, mas você tem que começar a destrinchar esse código em pedacinhos para você ir entendendo como que você monta a vulnerabilidade. Ah, beleza, e como que você poderia então validar ou tentar explorar esta vulnerabilidade, ó? Então, vamos supor que a gente tem aí o usuário J. Silva. Pô, Ricardo, mas como que eu descubro o nome do usuário? Beleza, o usuário poderia ser VPN, poderia ser o nome da empresa, poderia ser nomes padrões, poderia ser Fortinet, enfim. Ou, quando a gente se trata de um pentest, por exemplo, quando você está fazendo ali o OSINT, Information Gathering, você vai chegar em um momento ali que você vai identificar usuários, e-mails, padrões de usuário, enfim. E aí esses padrões de nome, por exemplo, R longato, enfim, você cria um padrão de nome ali, normalmente é o padrão que é utilizado inclusive no login da VPN, né? Então poderia usar isso como um padrão para você fazer a POC aí em um ataque real, né? Depois que você já tem um exploit pronto, óbvio. Mas nesse caso aqui, vou pegar aqui o usuário válido, que é o J. Silva, para a gente fazer o teste, né? Então, como que a gente poderia fazer aqui? Primeira coisa, colocaria isso num burp, né? Para que a gente pudesse analisar a requisição, né? Então vem aqui, ó, vou subir aqui no burp, deixa eu só mandar aqui uma requisição e parar ela aqui no burp. Beleza, essa aqui é uma requisição para ele exibir aqui essa tela aqui, ok? Eu vou mandar isso aqui para o repeater, ok? Mandei aqui para o repeater, dessa forma eu consigo repetir essa requisição quantas vezes eu quiser. Mas não é nem isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer aqui é alterar essa requisição com os dados que a gente obteve ali. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, falar que eu vou usar um post, e aí eu quero fazer um post para aquele endereço onde a gente viu que ele vai fazer o post, que é, deixa eu abrir aqui, pegar ele aqui de novo, vou jogar aqui para ficar colorido, fica mais fácil da gente visualizar. Então aqui a gente viu que, beleza, ó, como a gente vai fazer um post, a gente vai fazer um post para esse endereço aqui, ó, Remote Login Check. Então volto para cá, minha requisição então vai ser Remote Login Check, ok? E aí, como é um post, eu tenho que enviar aqui os meus parâmetros, né? Beleza, então vamos pegar aqui os parâmetros que a gente vai enviar. Então vamos começar aqui com o Ajax 1, né? Que é aqui, ok? E aí eu vou pôr o nome do meu usuário, que é J. Silva, ok? Eu não sei a senha desse usuário, ok? A falha aqui é justamente essa, você pegar um usuário que é válido ali e você setar a senha para ele.
Ou seja, a gente está trocando a senha desse usuário e conseguindo acesso ao ambiente, né? Essa é o que essa falha faz. Beleza. Depois disso, a gente volta aqui para o nosso código para continuar analisando o que ele vai enviar aqui também. Ele envia credential. Então ele vai enviar credential aqui. Então eu posso voltar aqui. Credential igual. E aí a senha que eu quero colocar. Eu vou setar a senha aqui. Hacker. Ok? Depois, vou aqui ó, hacker123. E depois a gente já pode setar o nosso magic number aqui, que é o parâmetro mágico, né? Que é onde tem o que eles chamam de backdoor, ok? Então, só com esses parâmetros aqui, a gente já consegue trocar a senha do usuário J Silva. Se eu vir aqui antes, ó, vou colocar aqui para inspecionar elementos, colocar aqui na senha para ele visualizar essa senha, então eu vou colocar aqui do tipo text, ok? E aí aqui eu vou colocar então hacker 123, ó, tentar logar. Não logou. Por quê? A senha não é hacker 123, ok? Então J Silva, beleza. Agora eu vou vir aqui e executar a minha requisição que eu acabei de montar. Executei, ele retornou isso daqui, ó, que ele redirecionou para esse lugar aqui, beleza? Se eu voltar aqui e colocar a mesma senha, vou até habilitar aqui para vocês verem que eu vou colocar a mesma senha. Vou colocar aqui como text e colocar aqui hacker 123 e logar agora. Notem que a gente obteve acesso ao ambiente. Então a gente acabou de descobrir como funciona, né? Qual é o payload, né? Qual que é o exploit para explorar essa vulnerabilidade aí, ok? Então, basicamente pelo próprio burp aqui você já conseguiria fazer isso de uma forma mais manual, analisando o código, enfim. Ou você pode escrever um exploit que já vai fazer isso com curl, enfim. A ideia aqui só foi mostrar para vocês um pouco desse processo, né? De como funciona esse processo, tanto do lado de quando você está escuro na vulnerabilidade, quando você está tentando descobrir uma vulnerabilidade que não tem um exploit público, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, ó, e acessar aqui detalhes dessa vulnerabilidade, ó, ele mostra aqui, mas ele não fala exatamente onde que está, onde que você consegue visualizar, né? Óbvio, eles não dão detalhes da falha. E aqui no CVE, agora está até aparecendo, né, um exploit aqui na Packet Storm, que foi o exploit que eu desenvolvi e ele acabou até subindo aqui já está até aparecendo aqui, ok? E tá também no ExploitDB, mas antes não estava aparecendo, tanto aqui quanto aqui no NVD também já está aparecendo um exploit aqui, que é esse aqui que está na Packet Storm, ok? Mas beleza, agora o exploit aqui aparece, mas antes não tinha exploit, né? Então foi preciso fazer toda uma análise, uma pesquisa ali para que pudesse entender o problema, identificar esse problema e criar o exploit. E aí eu até criei um exploit um pouco mais bonitinho, que é esse aqui, FortOS Magic. E aí quando você executa ele mostra aqui como que você usa ele, né? Então a gente pode passar aqui o "-t", e aí pode passar aqui as opções, né? O "-t", que é o target, depois o "-p", que é a porta, no caso aqui é 10443, o nome do usuário, e aí a gente pode setar a senha, ó. E aí eu posso setar ou não a senha. Se eu omitir esse campo aqui, ele vai setar a senha, vai setar esta senha aqui, ok? Que é a senha default aqui do exploit que eu fiz, ok? Ó, notem que agora já é essa senha que está funcionando para esse usuário. Agora, se eu quiser setar a senha que eu quiser aqui, é só eu vir aqui, utilizar aqui o parâmetro setPass. E aí eu posso pôr a senha que eu quiser. Posso colocar aqui João. Beleza, a nova senha agora é João. Se eu copiar essa senha, tentar logar com o J Silva com a senha João, prontinho, já estou logando com essa senha. Então essa vulnerabilidade, esse exploit aqui no caso, permite que você consiga alterar a senha de um usuário usando aí esse parâmetro mágico. Então aqui está o código do exploit e, como vocês viram, já está lá no ExploitDB, já está no Packet Storm também, já está referenciado também aí na CVE, ok? Então a ideia dessa aula foi mais mostrar um pouco desse processo, né, de como que você faz pesquisa
para encontrar vulnerabilidades não conhecidas e encontrar também, criar exploits para vulnerabilidades aí que não tem exploits publicados, ok? Então aqui no caso já temos o exploit e a última mensagem aqui é: falhas sem exploit público ainda são falhas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, às vezes até que trabalha do lado defensivo, vê lá, saiu uma nova vulnerabilidade, aí o cara pesquisa lá, vê que não tem exploit, não tem nada, tá lá, precisa atualizar, porque isso aqui não tem nenhum exploit, ninguém vai explorar essa falha. E a gente viu que não é bem assim, né? Quando tem uma vulnerabilidade ali catalogada, significa que alguém já explorou aquela vulnerabilidade. Então é muito importante que você atualize o seu ambiente, independente se já tem exploit público ou não. Até porque às vezes quando a vulnerabilidade é publicada, já tem muito tempo já que alguém já está explorando aquela falha, né? Sem ninguém saber ainda. Então tem esse detalhe também. E quando você não encontrar um exploit, estude o problema, use um processo similar a esse e crie você mesmo seu próprio exploit, ok? Espero que tenham gostado. Até mais!